Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, coisa importante chegando aqui pra gente. Será que Lira realmente resolveu medir força com Lula e comprar briga? Não sei, mas esse assunto que a gente vai trazer aqui da Jovem Pan para vocês é no mínimo curioso. O Lula, ele mudou o marco do saneamento. Isso aí gerou uma repercussão gigante, mas Lula não voltou atrás. A grande questão é que quando não tem artista esperneando, quando não tem sindicato esperneando, Lula não tá nem aí. Como é o caso da fala imbecil dele sobre as pessoas com deficiência. Aí ele voltou atrás porque Marcos Mion criticou, a Mara Gabrilli criticou, enfim. Gente da alta que dá apoio ao Lula criticou, ele voltou atrás. Mas o caso do marco do saneamento, quem vai criticar? As pessoas mais pobres. Essas que não têm saneamento, nem nada nesse sentido. Só que para Lira, esse é um dos grandes legados que Lira diz que vai deixar o Brasil. O marco do saneamento garante que, no máximo em 10 anos, todo brasileiro tem o direito ao saneamento básico. E Lira não quer deixar Lula chegar de assalto e desfazer o legado que Lira vai deixar. Então, Lira já marcou a votação do projeto que deve derrubar o decreto de Lula sobre o saneamento básico. Nós temos duas conotações sobre isso aqui. A primeira, Lira se resguardando. A segunda, uma afronta, uma queda de braço. Lira quer mostrar, enfim, que as pautas que rodam no Congresso, o Lira tem força para derrubar. Força para pautar, para colocar em votação e derrubar. Isso aí chama a atenção do Lula. Porque Lira tá vendo seu poder acabar. Tá vendo o Lula mandar em tudo. E confrontar o Lula derrubando um projeto do Lula é uma forma que mostra que Lira não é tão fraquinho e não tá tão conivente com tudo que acontece pelo governo Lula. Bora lá, uma matéria do Metrópolis agora que eu vou falar com vocês. Lula decidirá sobre alterar a estrutura do GSI após voltar ao Brasil, diz Capelli. Pois é, você sabe que o Lula está passeando, está para lá, e o Capelli é quem está tomando conta de tudo aqui. E ele teve uma reunião com o Alexandre de Moraes, que hoje é quem dita as pautas do governo sobre assunto Bolsonaro, sobre assunto golpistas, assim como eles chamam, né? Pois é. Então o Capelli foi, conversou, deu toda o suporte para o Alexandre de Moraes, entregou os vídeos que o Alexandre de Moraes solicitou, mas que já diziam que tinham, mas solicitou a quebra do sigilo. Então foi entregue. Mas aqui alguns pontos me chamam a atenção. Alexandre de Moraes não fez nada no fato de Lula ter escondido vídeos, inclusive do próprio judiciário. Isso não é obstrução de justiça? Colocar em sigilo esses vídeos e ter se negado a entregar para o judiciário antes? Pois é. É uma coisa meio grave. Mas enfim, o cerne da matéria aqui não é esse. O cerne da matéria é que ele vai mudar o GSI todinho. Lula não está perdendo nenhuma oportunidade de usar as narrativas que tem para fazer uma desestruturação do Estado como ele era. Ele quer colocar só os seus companheiros, só a sua turminha ali dentro. Ele não quer nada que possa pôr em perigo o seu domínio total sobre a nação brasileira. Pois é, segundo Capelli, é só quando o Lula chegar que ele vai definir essa, digamos assim, repaginação do GSI. Mas enquanto isso, ele já vem acelerando e detonando tudo quanto é militar que está no GSI. 35% do órgão já foi substituído, ele reuniu com Alexandre de Moraes e a ideia é acabar com todo e qualquer militar. Pois é. E continuam as brigas, continua a discussão, o governo está em conflito, o Lula só viajando. E essa questão das viagens do Lula me chama a atenção. Você lembra um programa que se chamava, eu não lembro se é o Zorra Total, Caceta e Planeta, não é o Zorra Total, tá? Naquela época eu assistia Globo, tá? Mas isso tem mais de 10 anos, então
Tem 10 anos que eu não ligo TV em casa. Mas presta atenção. Tinha um personagem que era até sem graça pra caramba, mas ficava fazendo assim: olha o Lula indo! Olha o Lula vindo! Porque só viajava, só viajava. E os problemas do Brasil, ó, que se dane. Pois é, parece que o Brasil voltou. Voltou o tempo do Lula indo e Lula vindo. E aqui dentro, os problemas continuam grandes. Exemplo, a briga que aconteceu entre os ministros lá dentro do Palácio do Planalto, assim que aconteceu a invasão do prédio dos Três Poderes. E aqui o Guilherme Amado trouxe para a gente, a partir do jornal Metrópolis, qual que foi o cerne da discussão, o que aconteceu nessa cena captada pela Câmara do Planalto. O que o Dino tanto falava? É o seguinte, o Múcio, que é o ministro da Defesa, não queria que as pessoas que estavam de frente ao quartel fossem presas. Somente os vândalos. E o Dino falou que era para prender todo mundo, arrastão total. Era para levar todo mundo. Se tem devido processo legal ou não, não importa, mas era para prender. Então, segundo o jornal Metrópolis, o cerne da briga foi esse. Múcio era reticente a prender todo mundo e o Dino queria prender todo mundo. E mais imagem vazada, né? Isso aqui é a Caroline de Tone que publicou aqui e ela escreveu: cada imagem revelada, mais fatos graves sobre o que se passou em 8 de janeiro. Nessa imagem aqui, mostra que enquanto o pau estava quebrando dentro do Palácio do Planalto, tinha uma salinha separada onde os membros do governo Lula, tá? Vamos dizer bem claro que o governo é do Lula, os membros do GSI do governo Lula, tava tudo lá, batendo papo, conversando, rindo e assistindo pelo celular, pelas filmagens, talvez pelos materiais da mídia, o que estava acontecendo lá naquele exato momento. Então, assim, enfim, tudo isso chama muita atenção. A Carla Zambelli fez uma publicação aqui, sabe, de uma ironia, né? Colocou assim: para Alencar, Lula não sabia do mensalão. Em 2005, um dos ministros de Lula disse que ele não sabia do mensalão. Em 2017, Lula não sabia de esquema de corrupção da Petrobras. Mas um dos ministros de Lula disse que ele não sabia de nada do Petrolão. Depois, em 2023, o Paulo Pimenta disse que o Lula não sabia de nada sobre as imagens de Gonçalves Dias. E aí, aqui uma seguidora da Carla Zambelli escreveu aqui: e o filme se repete. Parabéns aos eleitores do Lula. E realmente o filme se repete. Mas eu quero mostrar um ponto aqui que é muito mais do que o Lula não sabia de nada. Sabe o que voltou com o governo Lula? Dá uma olhada nisso aqui, nessa matéria, que eu, infelizmente, tenho que trazer para você, talvez até estragando a sua tarde aí. Ex-ministro preso pela Polícia Federal será diretor de Porto de Santos. Indicado por Márcio França, Pádua Andrade foi detido em operação que apurou desvios na saúde durante a pandemia. Pois é. Ele vai participar do governo, tá? Do Conselho do Governo Federal, para gerir, para administrar o Porto de Santos. Ele foi preso. Sabe por quê? Porque estava desviando, segundo a acusação, tá? Desviando dinheiro, preste atenção, da saúde durante o período de pandemia, onde todo mundo estava morrendo. Simples assim. Mas o governo Lula põe ele lá, tá? E aí, os negacionistas, os genocidas da vida, são os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É um tanto quanto irônico as medidas do governo Lula, e assim, é um tanto quanto até trágico ver que pessoas que, sabe, estão sendo acusadas, voltam ao governo e assumem cargos de chefia e direção. Vamos falar de uma vergonha alheia aqui, né? Estadão. Rara fineza. Chico Buarque recebe Camões de Lula e ironiza Bolsonaro.
não sujou o meu prêmio. O que eu quero deixar claro para vocês? O Bolsonaro era um dos grandes críticos ao Chico Buarque, que é um esquerdista extremo. É o bom e velho comunista de iPhone, né? O que aconteceu? O Prêmio Camões é um prêmio que é dado àquelas pessoas que contribuem com a literatura de língua portuguesa e foi entregue esse prêmio lá em Portugal e o homenageado foi Chico Buarque. E assim, eles amam odiar Bolsonaro, né? Bolsonaro que realmente secou as tetas da Lei Rouanet, secou a mamata, aí já entra o Lula e libera 10 bilhões para o ministério, 1 bilhão já foi para a Lei Rouanet, a turma da lacração, os artistas estão todos eufóricos que agora podem pegar dinheiro, e vai lá o senhor Chico Buarque para poder criticar Bolsonaro que não sujou o prêmio. E ainda tem gente aqui que fala que ainda bem que eu estou do lado certo da história. Pois é, meu amigo, você está do lado certo da história, do lado da mamata, da corrupção, do lado da puxação de saco. Pois é. E lembrando a você que nem venha me encher o saco, porque eu não apoio corrupção de ninguém, viu? Seja A ou B, de direita ou de esquerda, tá? Quando tem que criticar, eu critico, e muita gente que me acompanha há muito tempo no canal sabe que eu critico mesmo, tá? Bora continuar que tem mais coisa aqui importante. Quer dizer, nem sei se isso é importante mais. Matéria do Poder 360. Lembra do Cajuru? Cajuru é um senador pelo estado de Goiás. Tem muita gente que deve lembrar aí do período esportivo. Hoje, um senador que, sabe, de baixo clero. Um senador que realmente vem causando polêmicas aí. O senador descascou o Gilmar Mendes. Aí teve o pedido de prisão do Moro por causa daquele vídeo besta lá, vazado, onde brincava que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Pois é. E aí, o PGR, que já tinha dado um aval para prender para arquivar o processo do Cajuru, teve que voltar atrás porque ia ficar feio demais por causa do processo do Moro. E resolveu readmitir o inquérito e colocar um inquérito contra Cajuru, que xingou Gilmar Mendes de tudo quanto é nome. Pois é, xingou e com vontade. Aí o Cajuru pediu desculpas para Gilmar Mendes pela alma da mãe dele e disse que fez duras críticas. Em 17 de abril, o senador foi denunciado por calúnia pela PGR ao dizer em 2020 que ministro do STF vendia sentenças. Tá? Em 17 de abril, perdão. Pois é, tudo muito grave, mas só que uma coisa é certa. Mostra aqui o medo do Cajuru e o desespero do Cajuru que ele não tinha lá atrás. Ele já sabe hoje, tá? Se bem que o Cajuru está indo para o lado da esquerda, se virou contra o Bolsonaro, só aproveitou a onda Bolsonaro para se eleger e depois se virou contra o Bolsonaro, está tentando emplacar na esquerda, ali como o Janones fez, muitos outros fizeram dessa forma. Mas o grande ponto aqui, o grande detalhe dessa história toda é como o judiciário conseguiu colocar o legislativo com o rabinho entre as pernas. Entre as pernas. Para um senador jurar em nome da sua própria mãe que ele está arrependido e que pede desculpas pelas falas que ele usou em relação ao Gilmar Mendes. Enfim, né? Cada um que tira suas próprias conclusões disso. Mas que o Brasil hoje tem liberdade de expressão, isso aí a gente já sabe há muito tempo que não tem. Tá certo? Obrigado por tudo, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo, é importante. Se tem críticas também, é muito bem-vindo, tá? A gente tem que ouvir essas críticas porque elas são sempre importantes, tá bom? Então coloca aí no comentário que é importante pra gente. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.